Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre a necessidade de que os levitas e sacerdotes estejam em seus postos atuando para abençoar a nação. Deus separou um povo dentre todos os povos para ser um povo sacerdotal. Êxodo 19:6. O povo de Israel seria um povo separado do mundo para ser consagrado a Deus e poder orar, interceder e abençoar o resto do mundo. Um povo sacerdotal. Esta era a ideia do Senhor. Um povo consagrado a Deus para abençoar o restante da humanidade. É claro que esse projeto foi fracassado em Israel. Por fim, Israel totalmente se afastou do Senhor, além de não ser um povo sacerdotal, até precisou de sacerdotes por eles. Deus separou uma tribo para ser uma tribo sacerdotal para o resto de Israel, mas essa própria tribo também acabou se afastando dos propósitos de Deus e o fracasso foi nacional. O fracasso foi de Israel todo e a antiga aliança terminou e o livro de Malaquias é a pá de cal sobre a antiga aliança. Não adianta a gente querer ver continuidade. A antiga aliança acabou, mais de 400 anos depois o Senhor começou tudo novo, uma nova aliança no sangue de Jesus. Então não há como misturar e trazer continuidade. Não há continuidade. A antiga aliança foi encerrada. O Senhor disse em Jeremias 31, eis aí vem tempos em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel, não segundo aquela aliança que eles anularam. Então, a Bíblia é muito clara, não há como querer misturar o Antigo com o Novo Testamento. Nós temos que analisar o Antigo Testamento dentro da luz da Antiga Aliança, entendermos a natureza de Deus, tirarmos lições para nós e até significados simbólicos. É assim que o Novo Testamento nos diz. Tudo que foi escrito para a nossa advertência, mas tudo aquilo são sombras. Não há como tomar o Antigo Testamento literalmente. Nós estamos em uma nova aliança. Nessa nova aliança, o Êxodo 19:6 foi substituído pelo 1 Pedro 2:9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nessa nova aliança, Deus separa pessoas de todas as nações, povos, tribos e línguas para formarem a igreja, o corpo de Cristo. A igreja é para ser um povo sacerdotal, um povo que entra na presença de Deus em benefício do restante do mundo, um povo que se consagra a Deus para estar atuando em favor da humanidade. O que Israel deveria ser na antiga aliança e não foi. A igreja é para ser na nova aliança, infelizmente não está sendo. Até a própria igreja está se apostatando da fé e precisando de avivamentos. Um avivamento acontece quando existe algum sacerdote, alguém orando, intercedendo. Um avivamento acontece quando há alguém orando, confessando os pecados, se arrependendo e pedindo misericórdia a Deus pelo restante dos crentes, que deveriam ser sacerdotes, na verdade acabam sendo uma carga pesada em pecado e dando trabalho para Deus. Mas quando há alguém na brecha orando, intercedendo, Deus por vezes atende e acontece um avivamento daquilo que tinha vida. Deus aviva o seu povo que estava mal e acaba se consagrando ao Senhor. Avivamento acontece sempre quando há alguém orando.
Esse é o trabalho do sacerdote. Deus nos escolheu para sermos sacerdotes em favor do mundo. O livro de Hebreus é muito interessante porque trata da lei, principalmente da instituição levítica e arônica, da lei, para nós entendermos na nova aliança. E então há os símbolos. O sacerdote da antiga aliança somos nós hoje, cristãos que assumimos entrar na presença de Deus. O capítulo 10 de Hebreus é muito maravilhoso, porque focaliza isto, como exercer o nosso sacerdócio. O cristão não é chamado por Deus para assistir reunião de igreja. O cristão é chamado por Deus para trabalhar. Qual é o trabalho do cristão? Ser sacerdote. Ele vai se lavar, se purificar no sangue de Jesus, e o capítulo 10 de Hebreus diz que o sangue de Jesus foi derramado, na cruz o véu foi rasgado, o caminho foi aberto para a presença de Deus, lá no santo lugar e até no santo dos santos. O santo lugar está aberto para nós, para entrarmos na presença de Deus e atuarmos. O cristão não é para assistir reunião, é para trabalhar para Deus. Ele trabalha individualmente e coletivamente, em reuniões, em cultos, entrando na presença de Deus, primeiro se purificando e depois orando, intercedendo, jejuando, clamando e suplicando a Deus misericórdia para com os outros. Eu quero focalizar um aspecto da antiga aliança, que era a necessidade de os sacerdotes e levitas estarem nos seus postos. Em princípio, a tribo inteira de Levi foi separada, mas, em princípio, as mulheres levitas eram só para casar com os homens levitas, elas não tinham ministério específico no tabernáculo, mas também não precisava, porque o tabernáculo e depois o templo era um local só e havia um limite de pessoas que podiam ficar ali. Então alguns levitas eram porteiros, guardas, guerreiros. Outros levitas eram fiscais de pesos e medidas. Outros levitas eram cantores, outros eram músicos. Alguns levitas eram escribas, que iam copiando a Bíblia e assim por diante. Alguns levitas da família de Arão eram sacerdotes. Inicialmente, os sacerdotes eram poucos, uma família em relação a uma tribo inteira. Quando chega na época do retorno do cativeiro, havia muito mais sacerdotes que levitas. Os levitas se escassearam, se espalharam, se acabaram, se afastaram, se misturaram e ficaram muito poucos levitas, muito mais sacerdotes do que levitas. O Esdra teve um trabalho tremendo para trazer levitas, porque ele só conseguiu sacerdotes. E os levitas não vieram, nenhum levita, porque já havia pouco também. E ele teve dificuldade em conseguir levitas, mas Deus não abriu mão dos levitas. Na época de Salomão, Salomão introduziu modificações que, no meu entender, foram ruins e depois Deus criticou. Deus criticou o fato de colocarem estrangeiros para fazer o serviço do templo. A primeira vez que isso aconteceu foi com os gibeonitas, que para mim já foi errado, colocar estrangeiros para fazer o serviço do templo. Eu acho que a obra do templo tinha toda que ser feita por mãos santas. Quando chegou o Salomão, extrapolou. Ele construiu o templo inteiro só com mão de obra estrangeira. Os chefes e líderes da construção do templo eram estrangeiros, de Tiro. O Salomão só botou estrangeiros para construir o templo, ao invés de usar a mão de obra santa, consagrada a Deus. Isso foi mal aos olhos de Deus.
E depois também os sacerdotes levitas não foram honrados e foram se afastando e a situação ficou crítica. Sem sacerdotes levitas atuando, o povo se corrompeu, se afastou de Deus. Os levitas foram escolhidos por Deus para se espalharem pelas tribos e serem assessores espirituais de cada tribo, em cada cidade. Os levitas deveriam ser assessores espirituais, mas eles se misturaram em negócios, se afastaram da sua função. Em 1 Crônicas, nós vemos aqui um relato da separação de todos os sacerdotes e levitas, e no capítulo 23, versículo 28, nós encontramos: o cargo desses levitas era assistir os filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus. Interessante, os sacerdotes eram para fazer o serviço sagrado. Os levitas ajudariam, assessorariam os sacerdotes. Em princípio, os levitas lavariam o sangue que era derramado no chão, trariam água, buscariam lenha, tirariam a cinza e ajudariam a matar os animais, esfolar. Os levitas ajudariam os sacerdotes. Nós precisamos na igreja de líderes, pastores, ministros, evangelistas, pessoas consagradas ao ministério, mas nós precisamos de pessoas que ajudem, que assessorem, que apoiem, que se consagrem ao trabalho de Deus para ajudar os líderes espirituais. Nós precisamos de ter nas igrejas, em todas as igrejas, pessoas que sejam com um tempo mais livre para entrarem na presença de Deus, intercessores, orando, jejuando, pedindo misericórdia a Deus. A Bíblia diz em Atos, no capítulo 13, que na igreja de Antioquia, os líderes se dedicavam à parte espiritual, oração, jejum. Em Atos capítulo 6, nós encontramos ainda na igreja em Jerusalém, que o Pedro e os outros apóstolos fizeram uma assembleia e disseram: meus irmãos, vamos ter que resolver um problema aqui. O número é muito grande, não dá para nós apóstolos fazermos tudo, então precisamos de ajudantes. Vocês escolham diáconos que vão ser responsáveis por cuidar da parte material, para que nós, apóstolos e presbíteros, cuidemos da parte espiritual. Vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Hoje nós precisamos nas igrejas de pessoas que se consagrem à oração, ao ministério da palavra, ao jejum, à oração, como em Atos 13. Há necessidade e às vezes até a igreja deve apoiar, sustentar, ajudar essas pessoas que querem se consagrar ao serviço do Senhor, para estarem atuando de tempo integral na presença de Deus. Não é ficar no celular o dia inteiro, não é ficar botando tijolo na obra. Isso aí é necessário também, mas precisa haver quem fique de joelhos em oração, falando com Deus, no ministério da intercessão. É necessário que haja pessoas assim. Eu tive um colega, era engenheiro também, e ele uma vez pediu licença, deixou o trabalho. Lá a gente podia fazer isso, pedir licença até 2 anos para se dedicar a assuntos particulares, licença sem vencimentos, e ele se dedicou ao ministério, ao pastorado. Nem bem venceu o tempo, ele já voltou logo para a empresa para trabalhar. E eu perguntei a ele: mas o que aconteceu que você voltou logo? E ele disse: o que aconteceu é o seguinte, eu pensei que o trabalho da igreja fosse espiritual. Quando eu cheguei lá
tem que resolver isso, o banheiro que está entupido, mas não sei o quê, aquele documento lá, aquele mas não sei o quê, aquela formalidade, tem que ir na prefeitura ver isso. Eu falei, para isso não, para isso eu fico no meu trabalho e outro vai fazer esse trabalho. Eu pensei que era só a parte espiritual, que pastor era só para a parte espiritual. Eu achei muito interessante aquilo, mais tarde ele se aposentou e aí se dedicou ao ministério totalmente. Mas naquela fase ele teve uma ideia que não era correta, deveria ser. Como uma igreja vai lucrar quando tem um pastor que pode se dedicar à oração e ao ministério da palavra? Vale a pena sustentar, dar um salário a um pastor para se dedicar à oração, ao ministério da palavra. Isso é lucro. Há muitas igrejas onde os pastores fazem de tudo, não tem nem tempo de se aprofundarem na Bíblia e ficam dando comida enlatada, as mesmas mensagens a vida inteira, não crescem espiritualmente. Eles não têm tempo, nem tempo para isto. É ruim, é muito triste, mas feliz desse povo que tem um pastor iluminado, recebe revelações de Deus, tem tempo de buscar o Senhor, que ora, que consagra a vida ao Senhor. Pois é, esse é o trabalho de levitas e sacerdotes. Para que haja sacerdotes desse jeito, tem que haver levitas que ajudem os sacerdotes. E o Pedro então disse certo: escolham pessoas aprovadas, com a vida espiritual correta, para serem diáconos, para cuidarem da parte material da igreja. E nós então vamos cuidar da oração e do ministério da palavra. Que bom. Eu me lembro que a irmã Rose dizia: se todas as mulheres forem um pouquinho de Marta, todas vão poder também ser Maria. É isto. Há necessidade de quem ajude na igreja, na parte material, como levitas, para que alguns se dediquem à oração e ao ministério da palavra, se aprofundando no conhecimento de Deus, na intimidade com Deus. Feliz da igreja que tem um pastor espiritual, que se aprofunda na intimidade com Deus.